Estamos às vésperas da prova do Enem e pode ser que neste momento algumas preocupações estejam roubando a sua energia, o seu tempo. Então, neste vídeo eu quero te dar algumas sugestões para você se livrar dessas apreensões e ficar mais tranquilo para sua prova. Seja bem-vindo ao Português Diariamente, meu nome é Juliana e eu começo com: e se não der tempo de fazer toda a prova? Realmente é muito serviço para pouco tempo. Então eu sugiro que você não fique remoendo as questões, que você não fique lendo várias vezes e refletindo. Isso acontece principalmente quando a questão é difícil, mas você não tem tempo para tantas análises. Então leia a pergunta, analise, responda e passe para a próxima pergunta. Se ao final da prova você estiver com tempo, você pode se permitir voltar a algumas questões para pensar um pouco mais. Mas no momento que você estiver fazendo ali a prova que você recebeu, e seja dinâmico. Lê a pergunta, responda, passe para a próxima. Uma outra sugestão que eu te dou é você ler a proposta primeiro. Pode ser que as ideias surjam imediatamente, aí é ótimo, você já anota tanto o repertório quanto ideias de argumentos. Se você se sentir muito à vontade com aquela proposta, você já começa a escrever a sua redação, mas pode ser que essas ideias não surjam imediatamente. Então, se você tiver lido a proposta, você dá a chance para o seu cérebro de pensar sobre aquilo em segundo plano. Então você pode começar a fazer as questões fechadas e ideias vão surgindo ao longo desse processo de fazer questões fechadas. E assim que elas surgem, que seja de repertório, que seja de argumento, problematização, você já anota essa ideia lá na parte da redação, para no momento que você for escrever, estar tudo ali, vai ficar mais fácil para você. Junto com essa preocupação, vem a seguinte: e se eu não souber nada sobre o tema? Minha sugestão, que você permita que os textos motivadores sirvam como instrumento para a sua reflexão. Eles vão te mostrar por onde você tem que passar. Então leia esses textos fazendo eles trabalharem a seu favor, fazendo eles te darem uma noção do que você precisa fazer. E no mais, ficar tranquilo com a capacidade do seu cérebro de encontrar alternativas. Pode te ajudar bastante nesse processo você fazer perguntas para si mesmo. Então vamos supor que você tenha como tema as dificuldades que envolvem a reciclagem de lixo no Brasil. Você pode se perguntar: qual é o problema? O problema é que a reciclagem de lixo no Brasil não tem sido feita por muitas pessoas, existem dificuldades para esse processo. Outra pergunta: quem fica mais prejudicado com a falta de reciclagem do lixo? Outra pergunta: quais são os problemas advindos dessa falta de reciclagem? Aí você pensa: a natureza vai ficar mais sobrecarregada, porque haverá mais poluição, haverá mais extração de recursos naturais. Ou seja, você fazer perguntas para si mesmo: por que esse problema é grave? Por que isso não deveria acontecer? Qual é o problema exatamente? Isso vai gerando ideias e vai te ajudando nesse processo de encontrar caminhos, de encontrar coisas para você discutir. Então, fazer perguntas para si mesmo. Sobre repertório. Você não precisa ter repertório sobre todos os temas. Isso é realmente muito difícil. Vamos supor que você não tenha que o assunto da prova seja adultização. Né? As crianças, fomentar o comportamento adulto nas crianças. Vamos supor que seja esse o tema. Pode ser que você não tenha uma fonte exata sobre isso, mas o que você tem de repertório pode estar relacionado a o que você quer colocar como causador do problema. Então vamos supor que você queira apontar a falta de conhecimento, de reflexão sobre isso, a oportunidade que muitas pessoas ainda não tiveram de pensar a respeito desse assunto. Falta informação para pais. Você pode pensar em uma fonte que fale sobre essa questão da falta de informação, de como é prejudicial para a população não ter informação sobre algum assunto, que isso gera uma limitação de visão de mundo. Vou deixar aqui na descrição algumas sugestões de repertório que podem te ajudar com vários argumentos. Então pense assim: você precisa ter repertório para o argumento que você pretende usar. Isso já vai te deixar mais tranquilo, porque você sabe que você não precisa ter repertório, fontes exatas sobre todos os temas que existem, porque isso é realmente muito difícil. E convenhamos, não tem de ser assim. Você pega temas de outros anos, como
aquele que falava sobre a identidade, né? Que muitas pessoas não se registram, e o fato de elas não se registrarem faz com que elas fiquem invisíveis socialmente, não consigam exercer a cidadania. Certamente a maior parte dos candidatos não tinham repertórios exatos sobre falta de registro civil. Mas não foi um problema, porque a pessoa encontra uma fonte que tem a ver com o que ela quer problematizar, com o argumento que ela quer mostrar. Então aí o problema já fica resolvido. Outra preocupação que pode vir à sua cabeça e você vai espantar é: e se não der certo? Essa é a clássica. E se eu tiver que repetir o Enem no ano que vem? E se eu não conseguir nesse ano, como é que eu vou fazer? Esse é o tipo de coisa que você não pode controlar. E todo mundo está sujeito a isso. Então, um jeito de você driblar essa preocupação é pensar assim: agora eu vou me preocupar com a prova e fazer o melhor que eu puder fazer com essa prova neste momento. O que vai vir depois, o meu eu do futuro vai resolver. Depois eu vejo, depois eu resolvo. Agora, a única coisa que eu tenho que me preocupar é com essa questão, é com este parágrafo da redação, é com me descansar para fazer a prova. Pense assim, porque certamente você vai manter o foco onde precisa ficar a sua atenção, onde precisa estar realmente esse foco. Essa semana eu escutei um aluno falando assim: quando eu tô fazendo a redação, eu fico lá estressado porque eu tenho que andar logo, porque ainda tem várias questões para resolver. Mas aí eu começo a resolver as questões, aí eu fico estressado porque tem a redação para eu começar a escrever. E aí você nunca está naquilo que você está desenvolvendo. Para evitar esse tipo de situação, lembre-se de: eu estou fazendo essa questão. Nesses 2 minutos, 3 minutos que eu estiver fazendo essa questão, a única coisa que eu tenho que fazer é esta questão. Quando você for fazer a redação, a única coisa que você tem que fazer é essa redação, é este parágrafo, é este período. Tente se concentrar exatamente no que você tem para fazer agora. Eu sei que isso é muito difícil, porque é uma fase que a gente fica muito ansioso, mas toda vez que vier essa preocupação com coisas que você não pode controlar, o melhor que você tem a fazer é pensar: depois eu vejo. Esse problema eu resolvo depois. Deixa pro meu eu do futuro. O meu eu do presente, por enquanto, não tem que resolver isso. Tem que resolver só a prova. Só o que eu tô fazendo neste momento. Descansar bastante, isso certamente vai te deixar mais preparado, porque você vai ficar muitas horas fazendo prova. Então procure não se desgastar demais nesse tempo de descanso que você tem. E uma última sugestão que eu te dou, caso o seu cérebro ainda esteja aí trabalhando demais e você não consegue se desvincular, dá prova, faça uma listinha do repertório que você já consumiu. Então isso é só uma forma de deixar mais fresca na sua memória, na sua mente, as fontes que você tem. Livro, série, documentário, anote, só para que fique mais fácil você se lembrar na hora da prova. E procure aí uma série, algum documentário que vai servir para você, ao mesmo tempo, aumentar o seu conhecimento de mundo e dar uma descansada. O melhor que você tem a fazer agora. Compartilhe comigo qual que é ou alguma outra dificuldade que você tenha, que alguma outra coisa que esteja te preocupando. Vai ser ótimo conversar com você aqui pelos comentários. Muito obrigada por assistir ao vídeo, eu te desejo uma excelente prova. Não se esqueça de todos os itens que você tem que levar: caneta de material transparente, da cor preta, a sua identidade, importantíssima, assim, a identidade, você não pode fazer a prova. Os seus lanches, as informações de onde você vai fazer a prova, número da sala, então esses detalhes. Não esquecer de desligar o celular, eu sempre deixo tudo no silencioso, desligue todos os alarmes, para que mesmo que por algum motivo maluco lá o seu celular ligue, não vai apitar nada, porque está no silencioso, porque todos os alarmes foram desligados. Mantenha a sua calma, a sua concentração e faça uma excelente prova. Obrigada por assistir ao vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal e até a próxima!